chegamos ao nosso painel de encerramento do primeiro dia de evento. Já sabe o que fazer. Adoro gente bem educada. Chegamos ao painel de encerramento, que vai falar sobre economia criativa e impacto social. Quem sabe que é economia criativa? Quem sabe que é economia criativa, levanta a mão, que eu vou chamar aqui no palco para explicar. Porque eu vi de mão já se colhendo rapidamente. Então, brincadeira, boba. Brincadeira. Economia criativa. Novos modelos de organização e padrões. Ai, Jesus. Novos modelos de organização e padrões de consumo estão surgindo. Nós vamos conhecer aqui mais alguns desses modelos que estão surgindo em tudo quanto é lugar. Nesse painel, nós contaremos com grandes nomes do Brasil e do mundo. Por exemplo, Sophie Reynolds, que é pesquisadora da Nesta, que é a principal fundação dedicada à inovação do Reino Unido. Ela faz parte da equipe do projeto The Collaborative Economy, dentre outros. Infelizmente, a Sophie teve um Eu vou repetir. Está escrito no canal. Infelizmente, a Sophie teve um imprevisto e não conseguiu estar conosco presencialmente. Mas mesmo assim vai marcar presenças graças à tecnologia. A Sophie vai estar com a gente, gente. Ela não vai, né? Nada pode nos segurar, nem atrás de avião, não é verdade? O Diego, gente, o pessoal vem com cada uma. Cadê você, Diego? Você está aí? Levanta a mão. Tá. Diego Rieberg. Eu gostei. Rieberg, que é sócio fundador da Catarse, a primeira e maior plataforma de crowdfunding do Brasil. Pode bater palma desde já. Vai subindo. Gosto. Catarse. Quem não usou, né? Quem nunca antes. Heloísa Neves, especialista em Market Innovation, que é criadora da WeFab, uma empresa que tem como base as metodologias Makers aplicadas a processos de inovação. Heloísa Neves, vem para aqui para cima. Bonita. E vamos fechar com a Lohana Scarpioni, que é fundadora e CEO da plataforma Believe, rede colaborativa de troca de tempo, considerada um dos 10 brasileiros mais inovadores. Não, pera um pouquinho, deixa eu repetir. Considerada uma das brasileiras e brasileiros mais inovadores com menos de 35 anos pelo prêmio MIT. Pera, gente, que você tem que apresentar direitinho. Uma coisa, presta atenção. Lohana Scarpioni. Eu te vi na Folha, eu vi uma hora que você saiu um site, eu lembro, tá bonita, inteligente. Vamos lá, considerada uma dos brasileiros mais inovadores com menos de 35 anos pelo prêmio MIT de Tecnologia Review Innovators. Pronunciei direitinho? Review Innovators? Bate palma, minha gente, que é brasileira! Sobe, Lohana. Olha, na saída eu esqueci de abraçar vocês. Na saída eu abraço todo mundo, tá? Obrigada. Obrigada. De nada. E para facilitar a conversa, de novo tu? Ai, que saco, Tomás. Dá um lugarzinho para outro. Tomás Lara, co-líder do Sistema B Brasil, cofundador da Goma, ecossistema colaborativo de empreendedorismo social e dos hubs de Global Shapers de Porto Alegre e Rio de Janeiro. Um estado só para ele é pouco. Vai, Tomás. Boa tarde, pessoal. Tarde. O negócio é o seguinte, antes de começar esse painel muito bacana aqui, fazer um exercício de 30 segundos, porque a gente tem muito conteúdo, muita coisa que já veio e ainda vai vir nesse painel. Então vamos fazer 3 respirações profundas. Começa respirando pelo nariz bem profundo, vamos fazer junto. E solta devagar pela boca. Mais uma. Mais uma. Sabe que eu faço isso para me acalmar também, porque eu sou muito hiperativo e ansioso e falo muito rápido. Então, dessa maneira também eu consigo falar um pouquinho mais devagar e as pessoas me entendem. Bueno, o que eu queria falar, primeiramente, é que esse é um painel de economia colaborativa e impacto social e não criativa. Existe uma diferença entre economia colaborativa e criativa, mas nós não vamos debater isso aqui agora. E nesse painel a gente vai falar como produzir e consumir diferente melhora o mundo, impacta o mundo positivamente. Tá? Para iniciar o painel, então, eu vou chamar o vídeo da Sophie, que vai vir aqui digitalmente para nós nos falar
um pouco. Ela gravou um videozinho, ela não pôde estar junto. Então, se puderem passar o vídeo dela, para a gente abrir. Muito obrigado. Boa noite. First, I want to thank Tomas, all the other excellent panelists, and the organisers of the Social Good Summit Brazil for inviting me to share some of the insights of Nesta's work on the collaborative economy with you, and to learn a little bit more about the great work already being done in Brazil. Sadly, because of travel complications, I wasn't able to join you in Florianopolis today. And while this isn't quite the same as joining you there in person, it's still a real privilege to speak with you. My name is Sophie Reynolds, and I'm a researcher at Nesta, an independent charity based in the UK. In the next few minutes, I'll be telling you a little bit more about Nesta and about our work on the collaborative economy. So Nesta is the UK's innovation foundation. We have an exciting mission, which is to help bring great ideas to life. We do this through 4 broad pillars of work. Through our policy and research, by deepening our understanding of how innovation happens and how it can be spread and supported through evidence. Through our Innovation Lab, where we run practical innovation programmes, often in partnership with government, local authorities and civil society. Through our impact investments, where we invest in high potential innovative social ventures and social innovations. And finally, through our skills team, where we help different organisations and government actors strengthen their innovative capacity through tools, workshop and training. Now, Nesta has been supporting the collaborative economy since 2010, promoting and researching it. We have financed and supported a range of collaborative economy innovations, such as time and skill sharing initiatives, food sharing initiatives, commercial space and property sharing, community asset sharing, and crowdfunding platforms. Last year, we produced our landmark report, Making Sense of the Collaborative Economy. And in the short time I have with you, I want to reflect on a couple of key takeaways from this research and offer you a number of examples of collaborative economy initiatives, which I feel capture the potential to be a force for social good. Now, the collaborative economy is a broad term, which we define as innovations that use digital technologies to enable the sharing, lending, exchanging of skills, resources, money, and assets in ways and at a scale not possible before. Beyond that, it is a combination of traits, using internet technologies to connect distributed groups of people to make better use of goods, skills, and other useful things. It allows people to communicate and to share information, making it possible to generate trust and meaningful interactions. Finally, reflecting the value of many internet subcultures. Activities within the collaborative economy often seek to foster a spirit of openness and inclusivity. Importantly, the pillars of activities that make up the collaborative economy are as relevant to a local council delivering Meals on Wheels service as they are to a multinational corporation making cars or a community group wanting to be more self-sufficient. That these traits and principles are so cross-cutting is the key to understanding its potential and its possible power to upend dominant ways of working, living, travelling and consuming. So the first example which illustrates how the collaborative economy principles can make better use of our goods, for instance, unused or unwanted goods. In the UK, it's been estimated that 10 million items are discarded each year, while 2.7 million are currently being reused. Another 3 million of these items have a potential reuse value. And that's where collaborative economy platforms, such as the Furniture Reuse Network, step in. FRN supports over 300 charitable and social enterprise reuse organisations across the UK to promote the reuse of essential household furniture and electrical appliances to help people in need. Every year, FRN's users help around 950,000 low-income households gain access to essential household furniture and electrical appliances, saving them an estimated 340 million on essential items of electrical equipment while diverting 110,000 tonnes of waste from landfill. FRN takes advantage of idling capacity of discarded but functional household goods and appliances. By transforming waste into a resource, they shift this unlocked socioeconomic value over to low-income families who might need it most. Now, collaborative economy platforms are also well equipped to better match supply and demand when it comes to unused land and space. Take the Landshare platform, for instance. At its simplest, Landshare can be described as an open platform that connects those who have land to share with those who need land for cultivating food.
Landshare aims to unlock latent land assets through digital collaboration. Overall, its objectives are to lower barriers people face, mainly space, in growing their own food. Like urban farming models found elsewhere, this initiative addresses issues of health, food access and equality, environment, food security, and community cohesion. Bueno, a gente deu uma cortada no vídeo, porque, sinceramente, a Cissa acabou de falar que a gente recebeu o vídeo dela faz algumas horas, e o vídeo tem 11 minutos, e aí ia ficar assim, muito essa voz falando, né, num computador digital, assim, e não é tão legal. Então, acho que é melhor a gente botar aqui para as pessoas que também estão, eu acho que faz sentido. Eu só queria abrir rapidamente... abrir rapidamente com algumas observações. Economia colaborativa e impacto social é exatamente a coisa que mais me move hoje. E eu boto bastante do meu tempo para estudar isso e também viajo para aprender coisas. E eu gostaria de falar um tema que é interessante, que é o seguinte. O princípio organizador da matéria viva, olha que papo meio maluco, né? Mas eu acho que vai fazer sentido no final, é a interdependência. A interdependência, ela fez possível que nós na Terra, já há 4,8 bilhões de anos, conseguimos evoluir de seres nucleares, depois pluricelulares e etc., até seres, então, anfíbios do mar tal, e depois mamíferos, e aí conseguimos desenvolver o nosso cérebro, para quem acredita na teoria da evolução. E isso foi possível, segundo alguns cientistas, né, por exemplo, Maturana, que falou da autopoese, através de uma característica, que é a evolução a partir da simbiogênese. A simbiogênese, basicamente, é o nascimento de uma nova forma de vida, a adaptação que a natureza faz a partir do erro e do acerto, a partir de uma relação simbiótica, cooperativa, colaborativa. Então, a gente conseguiu evoluir e ser o que nós somos hoje. Homo sapiens, né? Sapiens, que a gente sabe, tem intenção, tem fala. E essa maravilha que somos nós, seres humanos, através da colaboração. Isso está construído na nossa célula, nossa biologia e na célula da mãe Gaia. Gaia desenvolveu de uma bola de pedra quente até o que é essa coisa linda que a gente sabe a partir da colaboração. Então, primeiro, isso eu gostaria de falar que é muito importante. Então, quando eu vejo empresas competindo e não colaborando e não se beneficiando da colaboração, para mim já é um erro de desenho do nosso sistema capitalista, que é um... Bom, esse é um tema que eu queria falar. E aí, assim, dado que a gente que desenha essas plataformas, esses projetos, esses negócios, ele sai da nossa cabeça criativa, é de nossa intenção também trazer economias, plataformas que consigam trazer um impacto social positivo intencionalmente. Tá? A economia colaborativa, por si, ela já traz um impacto social positivo por usar menos recursos naturais, por prover acesso e não propriedade. Então, de repente, um carro que é usado 8 a 10%, dependendo de um país, de repente ele é usado a 60% a 70% porque ele é compartilhado. Isso aplica a ferramenta, uma bicicleta, escada, até uma propriedade, uma casa, uma residência, e assim vai. Então, esse já é um impacto inerente positivo, né? Mas a gente pode ir além ainda. E esse além, a gente vai aqui discutir um pouco quais são, primeiro, os desafios de ir além, quais são já as plataformas que fazem algumas coisas que repensam a questão do capital e o capital não é tão importante, o capital financeiro não é tão importante, mas pode ter acesso a conhecimento e a recursos sem ter o capital financeiro. E só para acabar, para ser bem curto, o capitalismo, o nosso sistema econômico, ele tem esse nome, né? Capitalismo, onde o capital é o rei, capitalismo. E a gente tem que mudar isso. Esse sistema está errado por seu desenho. E cabe a nós ter essa intenção de desenhar negócios que são, por natureza, colaborativos e que são de impacto social positivo. Então, com essa fala, eu gostaria de abrir para o painel e talvez, de repente, Lohana, falar um pouco da tua plataforma, que a gente estava conversando antes, né, do Believe, e comentar um pouco do que tu quiser, querida, porque realmente tu tem uma cabeça maravilhosa e vamos abrir a conversa. Obrigada, Tomás. Para mim é um prazer estar aqui. Sempre acompanhei o Social Good, 3 anos e meio aí que eu estou empreendendo. E, na minha visão, eu acho que o Believe, ele se conecta muito com o que o Tomás tem falado. Uma das... Eu reassisti um documentário que eu assisti antes de ter a ideia do Believe, que falava muito sobre como a natureza humana ela é colaborativa e não competitiva.
como a gente olha para a natureza, né, a forma, o reino animal, e a gente imagina um guepardo, um leão comendo um cervo. E não é isso. A verdade é que os sistemas naturais, né, e a forma como qualquer sistema que está em equilíbrio, ele é um sistema que colabora. Até quando o guepardo morre e o corpo dele ele é subsistência para a terra e a terra ela dá comida. Enfim, a gente é interdependente, a gente é colaborativo. O ser humano é mais feliz quando ele colabora, ele se sente parte de um todo e ele entende que quando você faz mal para um, você faz mal para o todo. Quando você faz um bem para um, você faz o bem para o todo. Então, eu acho que essa percepção, né, a competição ela é parte, mas ela não é o todo. E a gente vê a competição como algo que agrega, que nos coloca no topo, quando, na verdade, é algo que nos distancia da nossa própria natureza e do potencial que a gente tem no mundo. Bom, mas falando sobre o Believe, né, falando sobre por que eu acho que essa questão do inovadora, os 10 mais inovadores, é muito interessante, mas, na verdade, eu costumo... Porque a ideia do Believe é muito inovadora. Mas a ideia do Believe, eu costumo dizer que foi a Open Web que me deu. Não fui eu que tive a ideia. Eu só soube juntar algumas tendências. Mas eu sempre gostei muito de documentários. E eu costumo pontuar 2 documentários muito interessantes que deram a ideia do Believe. Eles estavam pela internet, sempre fui meio pirata, baixava os documentários, fazia tudo que estava nos blogs, eu assistia. E um deles falava sobre como a nossa relação com o dinheiro ela pode ser mais saudável do que ela é hoje. Como muitas vezes numa sociedade você tem recursos que eles estão sendo desperdiçados simplesmente pela ausência de uma forma de trocar esses recursos. Por exemplo, o Tomás tem uma aula de violão que eu gostaria muito e eu tenho um videogame que ele queria muito usar também. Só que eu estou sem dinheiro e o Tomás está sem dinheiro. O que a gente pensa? Que está escasso. Eu não tenho, ele não tem, a gente não tem o que fazer, né? Mas, na verdade, a gente tem os recursos, a gente só não tem o papel para trocar esses recursos. Acaba tudo sendo desperdiçado simplesmente por essa ausência. Quando você cria uma moeda imaterial, como o tempo, ou uma moeda de comunidade, diferentes formas de trocar, você acaba fazendo com que esses recursos voltem a emergir e que as pessoas elas possam trocar valor e criar, e se desenvolver, e receber serviços, ou ter acesso a recursos que antes elas não tinham, simplesmente pela escassez virtual, ou seja, aquela escassez de que a gente tem esse sentimento. E hoje a gente vive no Brasil um momento muito complicado, porque você abre a capa você abre as revistas, ou está olhando a capa delas, e está todo mundo falando de escassez. E isso acaba virando um paradigma, né? Isso acaba se tornando, está escasso, está escasso, está escasso. Quando você tira isso da equação e começa a olhar para os recursos que ainda estão aqui, a gente só está sem papel, mas que ainda existem muitos recursos e muito valiosos, e começa a pensar em como trocar esses recursos, você vê valor e você vê que a crise ela não é necessariamente uma imposição, mas uma opção. Esse era um documentário. E o outro era sobre colaboração online. E como a internet ela tem criado redes e democratizado as relações entre as pessoas. Um exemplo que eu uso era um time de futebol que ele está vindo à falência, um exemplo do documentário. Ele está vindo à falência, os donos não tinham mais interesse no time. O que aconteceu? Usando a internet, os 16 mil donos do time se organizaram e compraram o time juntos. 16 mil donos. Toda vez que os jogadores iam para o campo, os 16 mil donos faziam uma votação online e escalavam quem ia para o campo. E como que isso é possível? Porque a internet existia. Essas pessoas, antes da internet, elas estavam desconectadas. Elas tinham um interesse em comum, acreditavam na mesma coisa, que era aquele time, mas elas não sabiam. E o poder da internet é esse, é conectar as pessoas. E o Believe nada mais é do que isso. Ele é uma economia alternativa, que é o tempo, que há mais de 45 anos os bancos de tempo já existem, eles são sempre coisas offline, a ideia, né, era ser offline, community-based, né, baseado em uma comunidade, e para trazer esses recursos. E a gente usou o conceito da troca de tempo e dessa economia, né, alternativa com o empoderamento que a internet pode trazer, conectando pessoas através do mundo inteiro. Hoje a gente tem usuários em mais de 150 países para fazer com que o tempo possa ser uma moeda alternativa.
O Blivi, a gente costuma falar que ele é uma rede colaborativa de troca de tempo, onde você oferece, por exemplo, 1 hora de aulas de espanhol, recebe um crédito de 1 hora e pode trocar esse crédito por qualquer atividade disponível na rede, como aula de culinária, ajuda na mudança, alguém para te ensinar sobre finanças pessoais. Então, é uma plataforma onde a gente diz para as pessoas que elas têm valor e que o valor está nelas. Que se você tiver um tempo livre, ou mesmo arrumar um tempo, porque essa coisa do tempo livre, na verdade, a gente sempre dá um jeito quando a gente quer. Se você tiver isso, tiver uma vontade, algum talento, alguma coisa para compartilhar, e eu acho que todo mundo tem alguma coisa para compartilhar, você pode. Juntos a gente pode, compartilhando a gente pode. A gente não pode mais dizer que não é possível. Hoje a internet ela faz isso. E o Bliv é só uma dessas ferramentas e parte desse movimento, que é gigante, a gente vai falar sobre isso. Diego, eu sou fã máximo do Catarse e por vários motivos, a plataforma é incrível e além disso ela é open source, já desde o início eu acho isso incrível. Eu sei que mais de 14 ou 15 plataformas no mundo usam esse código-fonte, eu acho muito mais até incrível. Nos conta um pouco os causos do Catarse e qualquer mais coisa que quiser contar. Bem, boa tarde. Para começar, quando a gente começou o Catarse, a nossa ideia era, o que a gente via, é que tinha muita gente no Brasil com grandes ideias, grandes projetos, que muitas vezes ficavam engavetados por faltar recurso e muitas vezes pouco recurso. Inspirando-se em outras plataformas de crowdfunding que estavam surgindo no mundo, a gente resolveu trazer essa ideia no Brasil, sabendo que tinha muitas pessoas interessadas em financiarem seus projetos e com a dúvida de se teriam pessoas dispostas a colaborar financeiramente por uma causa que a princípio outra pessoa está tocando, para fazer esses projetos acontecerem. E isso tem dos dois lados, de quem estava realizando um projeto. O que sempre me tocou é de que muitos desses projetos são causas que as pessoas gostariam muito de viver com o que aquele projeto significava. E esse projeto sendo financiado, ela podia dedicar boa parte do tempo da vida dela em coisas que realmente fazem sentido. E do outro lado, as pessoas que colaboram com os projetos, muitas vezes não têm tempo para se dedicar aos projetos que gostam, e por uma colaboração financeira que exige pouco em termos de tempo e disposição, eu preciso acessar uma plataforma e colaborar, eu já consigo fazer uma diferença significativa. E ao longo desses últimos 5 anos, quase, que o Catarse já tem, foram mais de 2.000 projetos financiados. Aí já tem uma pequena multidão de um lado, um crowd de um lado, por mais de 235.000 pessoas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo, que é uma outra multidão que ajudou esses projetos a acontecerem. Juntas, eles levantaram mais de 35 milhões de reais para financiar essas causas. E esse movimento tem crescido cada vez mais, com diversas plataformas de crowdfunding no Brasil e no mundo. Me chamam a atenção alguns projetos, olhando aqui como ter uns projetos de impacto social positivo. Tem um caso bem bacana que aconteceu ano passado, que chamava Bordados de Passira, que eram bordadeiras do Ceará, e elas queriam dinheiro para fazer uma conexão com o público delas no Brasil todo. Precisavam montar uma loja virtual e não queriam correr o risco de fazer uma primeira produção e não conseguir vender depois. E poder vender num preço justo, já que ela ia se conectar direto com o público. E aí, em 2 meses, eles captaram mais de 35 mil reais para fazer isso acontecer. Então, você está trabalhando com artesanato, com economia justa, e pessoas interessadas em fazer isso, elas tinham uma facilidade de acesso para entrar numa plataforma e poder colaborar. E aí, acho que isso tem muito a ver quando você fala de como é que eu consumo de uma forma diferente para causar impacto social. Por um outro lado, uma coisa que o crowdfunding tem permitido é como é que eu produzo diferente para ter um engajamento. E o que a gente mais aprendeu nesses últimos anos de Catarse é que, muito mais do que o funding, o dinheiro arrecadado na plataforma, o maior recurso é o crowd. São as pessoas que se engajam com o meu projeto e a abertura que eu consigo para dialogar com muita gente interessada em fazer esse tipo de projeto acontecer. Tem 2 casos aí que são bem mais explícitos. Um deles, o pessoal está aqui, que é do Imagina, que era do Imagina... fez o Imagina na Copa, depois fez o Imagina Você no Catarse. Ele foi financiado por 400, o último projeto foi financiado por 454 pessoas, eles levantaram mais de 60 mil reais. E hoje, o que é desenvolvido, são conteúdos desenvolvidos para tratar sobre temas contemporâneos de uma forma diferente e promover a ação,
ele é feito colaborativamente. Então, as pessoas podem dizer quais conteúdos elas querem. Tem um grupo de pitaco para você poder conversar e os temas serem selecionados. Então, também é uma forma diferente de produzir. Outro caso é a agência pública, que é uma agência que trabalha com jornalismo investigativo, e todas as matérias que ela captou R$50 mil para financiar 12 matérias de conteúdo investigativo, e toda nova matéria, na verdade, eles colocam 3 matérias para os apoiadores poderem votar e selecionar. Então, é uma plataforma. Primeiro teve o financiamento coletivo como um espaço para aquele projeto poder acontecer, e a partir disso, os próprios projetos utilizam da colaboração também para aquele projeto poder prosseguir. Converso mais com algumas perguntas para a gente ter tempo para todo mundo poder falar, né? Heloísa, a questão do makerspace agora está ganhando as grandes mídias, as pessoas já começam a saber o que é, né? E aí é também um espaço muito disruptivo, onde as pessoas compartilham equipamentos, tecnologias, pensamentos, ideias. E aí, de repente, pode falar um pouco do Fab Lab e talvez dos desafios também de espaços como esses, de trazer um impacto social positivo, incluir socialmente também outras pessoas, enfim. Eu acho que esse momento é bem bacana para a gente falar sobre isso, porque o Fab Lab, ou o movimento maker em geral, já começou muito colaborativo, e eu senti isso na pele quando eu tirei um ano sabático, cheguei em Barcelona achando que eu ia ser a única que estava fazendo isso, e tinham outros 50 fazendo a mesma coisa que eu, em milhões, em muitos outros países, né? E aí eu comecei a me sentir muito bem ali, porque eu falei, gente, tem muita gente que nem eu querendo fazer a mesma coisa, isso vai dar certo. Então, o movimento maker aqui no Brasil começou realmente com os Fab Labs, que é uma rede que colabora muito bem entre si. Então, a gente tem espaços e makers vão ali para fabricar coisas, para tentar repensar aí como é que a gente produz nos tempos de hoje, né? A gente tem 3 anos no Brasil, a gente vem crescendo em números de laboratórios e agora a gente chegou num ponto que a gente precisa abrir mais ainda, né? Colaborar mais. Muita gente me pergunta, o movimento maker vai revolucionar a indústria, vai revolucionar a produção, como que vai ficar, as indústrias vão ficar nessa história? E eu sempre digo que o movimento maker sozinho não faz nada. Então, a gente precisa se abrir para que todas as pessoas que trabalham, todos os makers em potencial que trabalham na própria indústria, no governo, nas universidades, para que a gente pense essa revolução juntos, né? Então, entra na questão da inclusão social, claro. Por enquanto, vinha comentando com eles, é um movimento muito elitizado, né? Só está nas capitais, pouca gente tem acesso e sabe que pode entrar. A maioria dos Fab Labs, é uma regra dos Fab Labs ser aberto pelo menos uma vez por semana, então tem essa possibilidade, mas a gente não conseguiu trazer muita gente ainda. Então, acho que a gente está nesse passo de se abrir mais, fazer com que esse conceito seja conhecido por todo mundo e ter uma estratégia de trazer essas pessoas para dentro. Aí tem 2 pontos, né, que estão acontecendo nesse momento. Muita gente fala, já tem muito maker no Brasil, a gente já faz gambiarra aí por todos os lados. Mas o nosso objetivo é trazer essas pessoas todas super criativas e que sabem fazer gambiarra e vamos repensar isso junto. Como é que a gente vai colocar mais técnica nisso? Como é que a gente vai fazer isso ter mais impacto? Então, uma meta nossa, pelo menos minha, muito forte, é realmente capacitação, não só da pessoa que está fora, mas também do maker que está dentro, porque aqui no Brasil a gente pode chegar muito além. A gente sabe que a gente sai da universidade com a capacidade técnica ainda muito baixa. Então, juntos, a gente pode aprender muito mais e investir em projetos que têm um impacto muito maior também. Por outro lado, a gente tem aí governos se interessando, né? Como vocês disseram, está crescendo, muita gente está se interessando pelo movimento maker. E a minha conversa sempre com eles é, por favor, não ponham dinheiro em máquinas. Apesar da gente falar que o Fab Lab é um laboratório de máquinas, as máquinas sozinhas não fazem nada. A gente precisa de pessoas que façam aquelas máquinas funcionar ou que até construam outras máquinas, né? Então, a gente tem, em São Paulo, tem uma iniciativa de criação de uns laboratórios na cidade que talvez possa se tornar Fab Lab, mas o meu ponto é muito esse. Acho que vão se tornar Fab Labs quando, dentro desses laboratórios, tiverem pessoas capacitadas para criar realmente essa rede e fazer essa revolução acontecer, né? Então, acho que deu para dar um... eu queria lembrar que esse aqui é um painel de debate e perguntas, então as perguntas podem ser feitas através do Twitter, e eu não estou olhando aqui meu Facebook nem nada, eu estou vendo as perguntas que chegam aqui, né, que estão me passando aqui pelo meu WhatsApp.
Aí, então, as perguntas que já chegaram, eu vou falar as 3, e aí vocês, de forma orgânica, natural e natural, podem falar como quiserem. Então, assim, a primeira pergunta vem: qual o nome do primeiro documentário que a Lohana citou sobre a natureza ser colaborativa e dos outros 2, tá? Deixa aí e depois tu responde. Aí a segunda pergunta, não tem nome das pessoas. O que veio primeiro, a ideia ou a vontade de trabalhar em algo alternativo? Tá? Essa pergunta cabe para os 3. E ainda vem outra pergunta da Bárbara Basso, que diz: o que a economia colaborativa está gerando? Uma pergunta aberta, talvez filosofal, mas interessante também. Então, por favor, quem quer começar? Eu diria, dessa última pergunta, o que a economia colaborativa está gerando, o que a gente percebe no Catarse é a possibilidade de pessoas se conectarem, principalmente quando elas resolvem publicizar o que elas estão fazendo. Então, os projetos de crowdfunding, no final das contas, eu estou falando para as pessoas, deixando aberto de forma pública o que eu quero fazer e o que eu preciso para fazer isso acontecer. Eu acho que esse é um passo super importante que muitos empreendedores, inovadores, eles têm como barreira. Eu não quero falar do que eu vou fazer. E talvez falar abertamente e ir atrás seja um primeiro passo para você conseguir executar o que você está se propondo. E qual que era a segunda pergunta? A gente tem 45 segundos, me falaram lá com uma cara muito feia, mas também querida e simpática. E aí, no fim, a segunda é o que veio primeiro, né? A vontade de empreender ou a vontade de trabalhar em algo alternativo? Ou a ideia? Primeiro veio a ideia ou trabalhar em algo alternativo? Eu acho que é a vontade. Tá, muito bem. Aí a Lohana fala. Tá, 45 segundos. Documentário. Bom, 38 o primeiro segundos. é I Am, o nome. Ele tá no Netflix, então dá para assistir lá. Muito bom. O segundo que saiu uma versão nova dele, então eu vou recomendar a versão nova. É Money in Life. E o outro é Us Now. Então, os 3 documentários. Tá. Elô, pode falar, tu já falou os 3? Eu também acho que princípios e valores vêm primeiro, e daí isso motiva antes da própria ideia. E economia colaborativa, ela está gerando horizontalidade e está empoderando as pessoas. Elô, o que veio primeiro, a ideia ou a vontade de trabalhar em algo alternativo? E mais 10 segundos para comentar se tu quiser. Eu diria que tanto faz, na verdade. Dentro do FabLab a gente é super aberto. Pode vir olhar, pode vir usar Facebook, pode vir com uma ideia super criativa ou vir com uma ideia super empreendedora. É um misto de tudo isso que vai fazer a coisa acontecer. Muito bem, então, muito obrigado. Palmas para o debate. Uhul, vamos! Aê!